Olá, seja bem-vindo ao podcast Papo de Músico. Hoje o convidado é o maestro Branco Bernardes, onde ele vai contar a sua trajetória e seus projetos. Na minha memória, eu tenho 3 momentos que me parecem ser muito marcantes nesse sentido. Então, na minha infância, sentia muita dificuldade em gostar do que tocava nas rádios. Achava chato o repertório comercial. Sim. Mas eu amava, era criança, quando de criança, sim, 8, 9 anos, alguma coisa nesse sentido, amava um LP, não era bem LP, era um vinil. Para quem é jovem e não sabe, antigamente existia um negócio preto com furo no meio, que punha uma agulha, ele ficava rodando e saía sons, é impressionante. Devia ser magia, alguma coisa assim. Mas não era bem um LP, era intermediário entre o LP e o compacto. Sim, compacto. Desses de banca, coleção da Abril Cultural. Abril, acho que Abril, existe ainda a editora Abril? Eu acho que não tenho certeza. Nossa, talvez sim. Conheci Abril Cultural. Cheguei a conhecer Acho o que Tivita. Tem ainda? Acho que tem Abril, sim. E era uma coleção de banca com a Quinta Sinfonia de Beethoven. Sinfônica de Berlim. Não a Filarmônica de Berlim, Sinfônica de Berlim, não lembro quem que era o regente. Eu punha aquilo ali, tchan, 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 tchan. Eu achava o máximo aquilo. E um outro disco que tinha, que era da Valsa das Flores, Tchaikovsky, da Suíte Quebra-Nozes. Mas como era uma vitrola, antigamente chamava vitrola esses aparelhos. E ela tinha 32 rotações e meia, 16 e alguma outra coisa. 78 rotações, que eram os discos que era feito de casca de besouro ainda. Sim. E, então eu pegava esse era LP mesmo, que tinha a Valsa das Flores, e eu colocava na rotação 16, ficava lento e ficava... Eu achava aquilo muito legal. Então, essa é uma dos flashes de memória que eu tenho. Sim. O segundo flash de memória é quando eu estava no ginásio, na sexta série ou quinta série, não me lembro mais, e a gente tinha aula chamava Educação Artística, mas a professora de Educação Artística, a professora Benedita Figueiredo, não lembro o nome dela, uma graça de pessoa, ela acho que tinha formação em música, né? Então ela dava aula de música. E eu sempre fui um aluno péssimo, bagunceiro. Como a professora Benedita era uma professora muito boazinha e todos os outros que eram comportados com os professores carrascos bagunçavam com ela, eu acho que eu era do contra, eu fazia o contrário. Eu prestava atenção e ficava com pena da professora Benedita. E gostei muito das aulas, foram aulas curtas, coisas, enfim, sexta série, né? Sim. Basicamente. Depois de alguns anos eu acabei visitando, ela me deu até um Liber Usualis. Liber Usualis é o que se usava para as missas em latim. Né? Atualmente acho que é Codex, já não me lembro mais o nome, mas enfim, era do material do canto gregoriano. Mas era algo que se voltou a hibernar. Sim. Quando eu entrei hoje fala ensino médio, quando eu estudei chamava segundo grau, antes chamava colegial. É colegial. Né, no Ginásio, colegial. Colegial. A escola em que eu estudei chamava Getúlio Vargas, lá, eu sou caipira, né, sou do interior, de Sorocaba. De Sorocaba. Sorocaba é Friburgo, né, quando cai a pedra na água. Na escola que eu estudei chamava Getúlio Vargas. Nessa escola, o diretor, que era o doutor Pedroso, e era doutor porque tinha doutorado mesmo, era professor também da faculdade de Direito, e era diretor dessa escola de primeiro e segundo grau, né, que seria fundamental o ensino médio hoje em dia. Ele amava muito música e fora convencido por 2 professores do Conservatório de Tatuí, o Pedro Cameron, que era violonista, né, e o José Antônio Pereira, José Antônio, que é meus 2 primeiros nomes também, por coincidência, o Pereira, que era trompista, tinha sido primeira trompa da Sinfonia de Campinas, a criar uma orquestra-escola dentro da escola. Então, era um núcleo de ensino musical que acontecia ali. E
eu lá com os meus 15 anos e hormônios à flor da pele, me apaixonei por uma moça chamada Cíntia. Não sei o sobrenome. Não lembro mais nem como que ela é. Mas a Cíntia tocava flauta na orquestra. Naquela época, eu recentemente, no final do semestre, do ano, eu fora demitido da prefeitura de Sorocaba. Essa é uma outra história também. O que eu ia fazer? Eu ia ver a Cíntia ensaiar na orquestra. Ficava na orquestra lá olhando, né, todo o coração palpitando de amor, de emoção. E um belo dia, o Pedro Cameron passou por mim, pegou na minha mão e falou: nossa, você tem dedos pequenininhos, bons para tocar violino. Foi um truque de marketing dele, obviamente, porque o violinista mais conceituado ainda na atualidade, que é o Isaac Perlman, tem uma pata assim gigantesca, né? Perlman nem muda de posição, né? Ele só dá uma mexidinha assim e já está na próxima. Mas chamou um dos alunos mais avançados lá, que era um japonês do Japão mesmo, o Yasushi Matsumoto, e falou: Yasu, pega aí um violino e traz para esse rapaz. Aí pôs o violino embaixo do meu pescoço, me explicou como era quase dezembro, aquilo foi muito interessante para mim, e no início do ano seguinte, eu já estava com 16 anos, eu fiz uma prova para o Conservatório Tatuí, e naquele tempo ainda era possível entrar, ser iniciado com 16 anos. Era o limite da idade naquela época. Hoje imagino que seja menos. E eu entrei. E aí acabou. Foi uma bola de neve de desenho da Pantera Cor-de-Rosa, né? Aquilo foi levando, uma coisa vai levando a outra. Desde o primeiro momento, o meu desejo era trabalhar com a liderança de grupos, sim, com a regência. Sim. E foi um mergulho. Aí uma coisa vai decorrendo da outra, são escolhas. Algumas escolhas eu fiz foram muito boas, outras foram muito boas e deram resultados muito ruins, outras foram ruins e deram resultados piores ainda. E é um processo, a gente é sempre um processo de descoberta. Sim. E o mais importante é descobrir quem é você. E com o passar da idade, a gente vai entendendo, né? Você é jovem há, acho que tanto tempo quanto eu, né? A gente vai descobrindo que existem algumas coisas que são perfunctórias, eu não gostei do termo, que são enfeite no mau sentido da expressão, né? Que é coisa que você pode jogar fora. Sim. E tem coisas que são essenciais. E aí o processo, acredito, é o descobrir a si mesmo, descobrir o que é essencial para você. Sim, em São Paulo. O processo da vinda para São Paulo, do interior para São Paulo, foi um processo praticamente orgânico. Porque quando eu comecei a estudar violino, voltar um pouquinho, né? Que foi essa coisa da escola, do colegial, minha mãe tinha planos para mim, planos muito bons, e eu entendo muito minha mãe. Minha mãe pensava que eu deveria seguir uma carreira mais conservadora, como odontologia não. Odontologia era eu de criancinha que dizia que queria ser dentista. Medicina, ou engenharia, ou direito. E conforme esse processo foi dos 16 para os 17, que esse interesse por música ele foi crescendo no nível tal que eu decidi fazer música, minha mãe ficou muito chateada com isso, ficou muito triste, e eu, como um bom filho, eu saí de casa, simplesmente. Não gostou? Então, tchau, tô indo. E fui morar em Tatuí, conservatório. Foi um período, era bem magrinho, viu? Magrinho, comer pouco deixa a gente magrinho, viu? Mas muito magrinho, né? E lá em Tatuí eu pensei, eu preciso de um ano só de estudando música, porque senão eu não vou entrar numa faculdade. Sim. E prestei para a Unesp. Por que Unesp e não USP? Porque lá em Sorocaba, ele faleceu já há um bom tempo, nós temos um grande compositor, um grande compositor chamado Nilson Lombardi. O Nilson era muito amigo de um pianista que é um grande pianista sorocabano chamado Fábio Luz. Quando eu fui para o conservatório em Tatuí, eu conheci o Fábio Luz, que por sinal era de Sorocaba e dava aula lá em Tatuí. Tinha recém
tinha recém retornado da França, onde ele fizera o mestrado dele em performance de música francesa, Debussy e Ravel. Toca maravilhosamente. Bem, hoje ele mora na Itália. E aí o Fábio tinha voltado para lá, ele estava dando em Tatuí, aula em Tatuí. Eu fui primeiro começando do zero, né? Mal sabia, fui aprender a ler e escrever música lá no conservatório. Fiz amizade com o Fábio. E como eu tinha uma caligrafia bonita, e a parte teórica, para mim, foi muito rápido aprender. Aliás, o violino, ele, para mim, foi e é um grande processo de amadurecimento emocional. Porque não fora o violino, eu seria um sujeito muito mais arrogante do que eu fui e do que eu acho que eu sou ainda um pouco. Porque eu nunca estudei. Na escola eu prestava atenção, eu bagunçava quando era moleque. Aí, num dado momento, eu via que ia ser reprovado, eu começava a prestar atenção, tirava notas altas, porque prestei atenção, no final dava aquela média, e eu passava. E estava tudo certo. Passava, sabe aquele passando, passa raspando, faz o mínimo possível, etc. E uma das coisas que eu fazia era matar a aula. Aliás, foi reprovado uma vez por faltas, mas não porque eu fugia da escola. Eu matava a aula da sala e ia para a biblioteca ler o que eu estava a fim de ler. Por isso, quando eu cheguei no mestrado e no doutorado, para mim foi muito bom, muito agradável, porque eu passei a estudar aquilo que eu queria e não aquilo que eu não queria. O que bate... Bem, agora eu sou professor universitário também, e nessa a cada semestre eu peço para a direção da faculdade, das várias que eu dei aula, de não me manter na mesma disciplina, para eu aprender coisas novas. E eu acabei dando aula sobre pedagogia didática, conheci um autor, quer dizer, conheci não pessoalmente, né? Que é o Vide Crolly, que é um belga, era um médico belga do século XIX, cuja frase que eu achei mais interessante é: ninguém aprende aquilo que não quer aprender. Então, a questão é como fazer com que o aluno, já até desviei do assunto, né? Mas como fazer com que o aluno aprenda aquele conteúdo que o sistema diz que ele tem que aprender. Como descobrir isso? Bem, mas isso é uma outra reflexão que a gente pode fazer mais adiante, no mesmo momento. Esse pianista, muito bom pianista, eu fui mostrar para ele um trechinho que eu tinha feito à mão. Ele falou: nossa, que letra bonita. Me apresentou para o Nilson Lombardi, um compositor, que era sorocabano também, excepcional compositor da linha nacionalista, estudou com o Guarnieri, e acabei trabalhando para o Nilson como copista, porque naquele tempo você fazia cópias à mão, né? Não tinham softwares, né? Hoje em dia, nossa, cheguei a copiar como trabalho mesmo, né? E o Nilson era professor do Instituto de Artes da Unesp, que originalmente era no Planalto Paulista, mas na época ele estava no Ipiranga, no bairro do Ipiranga. Agora na Barra Funda. O Nilson dava aula lá, eu prestei vestibular para a Unesp, por isso que eu acabei fazendo Unesp, vindo para São Paulo. Eu já tinha antes prestado para a Orquestra Juvenil do Estado de São Paulo, como violinista. Imagine, olha, comecei a estudar violino, fiz 82, 83. No final de 83 para 84, eu prestei para tocar na Orquestra Juvenil do Estado de São Paulo. Aí toquei na orquestra, não sei como eu entrei com 2 anos de violino, né? Sei lá, devem ter visto alguma coisa, alguma habilidade, enfim, que foi muito bom, porque estando na estadualzinha a gente recebia uma bolsa, uma ajuda, né? Uma bolsa de estudo, uma ajuda financeira. Eu não lembro se chegava a um salário mínimo, mas foi graças a essa ajuda que eu, tendo prestado vestibular para a Unesp, e aí passei, no final de 84, 85, entrei na Unesp, composição e regência era o curso, que era o que me interessava. Tocando na estadualzinha, eu recebi essa ajuda de custo. Com essa ajuda de custo, eu conseguia dividir éramos 4 rapazes numa kitnet. Na Praça João Mendes, que é do lado da Praça da Sé. Né?
Eu acho que era o tamanho daqui do seu sala. estúdio. Né? E cada um tinha a sua parede, mais ou menos, né? Para o seu colchão. Era muito interessante porque os ensaios da Estadualzinha eram à noite. Então, eu descia na Praça da Sé às 11 da noite. Tinha umas moças que trabalhavam lá prestando serviços afetivos a preços módicos. Elas viravam para eu tinha 19 anos. Ô músico, vem aqui que eu quero te ensinar a tocar um instrumento bom. Eu ficava roxo de vergonha. Depois de um tempo elas pararam de mexer comigo, né? Viram que não ia daquele mar não ia sair nada. Né? E, enfim, eu morava no 12º andar. A gente até brincava, eu dormia 12 andares acima do mendigo, porque tinha um mendigo que morava, tinha uma quina do prédio, o mendigo morava lá embaixo. Enfim, e aí foi quando eu já estava na Unesp, e graças a isso dava para, imagine, uma kitnet dividido por 4. O meu almoço geralmente era um pacote de bolacha, que era o que dava para pagar, e o jantar era um miojo lamen, naqueles tempos. Então naquela época, assim, para ver como eu era genial, um cara muito inteligente, genial. Né? Genial. Eu era muito pequeno, a kitnet não tinha cozinha, era uma pia, no qual tinha, lá cabia um fogareiro, sabe aqueles fogareiros de acampamento, que é um botijãozinho assim pequenininho, acho que uma boca ou duas, né? Que era para poder fazer o miojo lá, né? E tinha uma talha, um filtro, para quem não conhece ainda, antiga, acho que voltou à moda, uma coisa meio vintage, que é de barro. De barro, porque ele mantém a aguinha fresca, né? Sim, foi. Lá, ali. Filtro de barro, né? Aí eu comprei 3 gomos de linguiça, levei para casa. Cheguei em casa, o gênio da lâmpada, como dizia um amigo meu, né? Que era a Sabra, né, o Carlos. Eu era o gênio. Eu pensei, a gente não tem geladeira, né? Qual o lugar mais frio desse lugar? Já sei, dentro do filtro. Fiquei lá, manter água fresquinha, eu vou pôr lá dentro. Eu peguei o saco, amarrei bem, falei, claro, para não ficar na água. Peguei um cordão, pus assim por dentro, vai ficar aqui, que daí mais tarde eu faço e não tem perigo de estragar. Aí passa uma semana, 2, o cheiro de defunto na casa. Na casa, imagina, na sala. O cheiro. O que está estragado aqui dentro e os outros não sabendo? Aí eu lembrei que a linguiça tinha apodrecido. E a gente bebendo aquela água. Isso quer dizer. Bem, de qualquer maneira, eu acho que. Por isso que eu não peguei Covid. Se eu sobreviver àquilo, eu não pego mais nada. Não pego mais nada. Mais nada eu não pego. E, enfim, isso faz parte das minhas genialidades do tempo de faculdade. Então, quando meu filho aprontava, o Benjamin, né, fazer alguma coisa, porque, curiosamente, eu fiz o Unesp, e quando eu fiz lá o primeiro ano, eu não gostei do curso, achei muito ruim. E até porque o sistema, não sei como que é mais hoje em dia, mas assim, tinha 25 vagas para composição e regência e uma vaga para violino. Tudo errado. Eu já fui diretor da Escola de Música e Teatro Municipal, mas eu acredito, não consegui implementar lá, mas eu acredito que tem que ter uma certa proporcionalidade. Sim. Então, numa orquestra sinfônica, pensando numa orquestra sinfônica, a gente tem 12, 24 violinos, pelo menos, um regente assistente, 3 regentes. Então eu sempre imagino que uma estrutura seria interessante que ela tivesse uma certa proporcionalidade. Né? Bem, mas isso nem sei se eu pensei isso na época. Eu só sei que eu sonhei muito com a universidade. Quando criança, eu assistia aqueles filmes de sessão da tarde,
que as histórias se passavam na universidade, em Oxford, Cambridge, Harvard. Né? Aquela coisa de paletó de tweet com cremê de couro, coisa de professor, um monte de livro, né? Aquela coisa intelectual. Tem um famoso quadro, Lição de Anatomia, quem que era eu não vou lembrar agora o pintor, que assim, tem um corpo, né? E aí tá lá o mestre apontando, né, do século XVI, na Renascença, e toda a bancada de alunos assim. E o que eu encontrei naquele momento, pelo menos em 1985, era colega dizendo: eu não trouxe o trabalho porque minha mãe não pôs na minha bolsa. Eu fiquei um pouco decepcionado com o que eu esperava que fosse ser um nível superior. Né? E com o curso especificamente de regência, que não tinha regência. Eu vou explicar. Se eu vou aprender violino, eu tenho que ter um instrumento. Sim, se eu vou aprender piano, tem que ter eu tenho que ter um instrumento. Como é que você aprende chama de instrumento? Não é um instrumento, claro, é um corpo musical, um corpo artístico, mas sem a prática real. Sim, na tem época. que ter a prática. Então, vou ficar em casa, ao invés de estudar piano, eu vou ficar assim, pensando no dedo. Sim, até dá, mas... Vai ficar solfejando, fazendo solfejo. Isso a gente faz, mas uma hora você tem que testar no instrumento. E é muito complicado. Quando eu fui professor, que já neste século, né? Eu cheguei a ser professor substituto na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e eu fui contratado para reger a orquestra da Unirio e ser professor da turma de regência. Então, os meus alunos de regência regeram a orquestra, que eu entendo que tem que praticar com o seu instrumento. E, então, lá naquele momento, voltando para 85, eu desisti da faculdade, tinha ido para a Argentina, mas eu fui porque a Orquestra Juvenil do Estado de São Paulo, ela foi para um Encontro Latino-Americano de Orquestas Juveniles, e eu fui para a Argentina. Quando eu voltei, eu já estava assim, pensando, eu até larguei a Unesp. E prestei, no ano seguinte, para Santa Marcelina. Sim. Muito boa, a Faculdade de Santa Marcelina tinha professores excelentes de música, não que a Unesp não os tivesse, mas parecia ser uma coisa um pouco mais organizada. E, voltando um pouquinho, quando eu estava em Tatuí, no conservatório, entrou um diretor novo, chamado Hans-Joachim Krühreuter, muito conceituado, compositor, e trouxe, dentro da equipe dele, uma professora excepcional de harmonia chamada Laura Abraão. E a harmonia, para mim, era uma coisa meio misteriosa. Né? Eu li assim, retardo, antecipação, pareciam palavras místicas, né, nos livros. E a Laura, eu fiz a primeira aula com a Laura, e a visão da Laura era a visão da harmonia funcional. A harmonia funcional, ela entende que os agregados sonoros, que a gente chama de acorde, né? Sim. É uma convenção, para quem não é músico, né? Para quem não é músico e estiver assistindo, por acaso é papo de músico, para quem não é músico, né? Porque senão vai ficar só entre nós dois aqui, ou entre o círculo restrito da nossa maçonaria aqui, né? Entre irmãos, entre colunas. E, então, a gente tem agregados sonoros, ou seja, sons simultâneos, que nós organizamos de uma determinada maneira e chamamos isso de acorde. É isso que a gente vê naqueles livros de toque violão fácil, existe isso ainda? Toque sem mestre, que vê umas cifrazinhas lá, aquilo diz que notas, frequências tem. E aí existe uma teoria, algumas teorias. Uma das teorias chama-se teoria funcional. E essa teoria funcional diz o seguinte, é que há basicamente 3 tipos de função para um acorde. Ou ele é uma função de relaxou, ou seja, estamos em casa. Por isso que se fala sinfonia em dó menor, né, sonata em lá maior e assim por diante. É que esse dó menor é onde fica em casa o acorde. E existe uma função, outros acordes
que tem uma função de tensionar. Porque se fosse tudo igual, pelo menos na nossa música ocidental, né? Nossa música ocidental, ela tem essa questão do discurso. Ela trabalha por tensões e relaxamentos, né? Por dissonâncias, né? E resoluções. Então, esse outro que causa uma tensão grande, a gente chama de dominante. Depois a gente pode até conversar sobre por que ficou esse nome, mas dominante ou a partir do 5º grau da escala. E existe um outro que é meio intermediário, a gente chama de subdominante, porque ele sai daquele relaxamento, mas ele não é tão tenso quanto a dominante, mas ele pede que a gente volte. A tonalidade, né, a gente usa a ideia de escala, ela é como se fosse um elástico. Imagina um elástico. O elástico soltinho assim, ele é o tom original. Quando você puxa esse elástico, você vai tensionando, ou seja, você vai afastando daquele acorde original, cria uma tensão, que é interessante. E quando você solta, ele tende a voltar para a posição original, que é a resolução. Há essa teoria funcional, da harmonia funcional, que foi desenvolvida por um teórico alemão chamado Hugo Riemann, no finalzinho do século XIX, foi contemporâneo, inclusive, de Brahms, amigo de Brahms. Ele desenvolveu essas teorias, que não é o caso de a gente ficar aprofundando, mas basicamente que todo acorde, qualquer um deles, basicamente vai ser ou relaxamento, ou tensão, ou esse outro intermediário. Qualquer que seja. Então, por exemplo, você que fez, né, para quem não sabe, olhar para a câmera aqui, para quem não sabe, o Marcelo ele toca baixo, né? E tinha banda, inclusive. Né? Aliás, nem vou entrar que o baixo está fundamental do acorde, né? Mas o baixo ele ajuda a conduzir, ele conduz essa ideia da harmonia. E então, voltando, né, a esse jogo de tensão. Quando ela explicou isso, para mim parece que deu um estalo, fez... Ah! A Laura, para mim, foi maravilhosa. Então, no ano seguinte, eu prestei vestibular, passei, fui na Santa Marcelina, entrei na Santa Marcelina, é uma instituição que não é barata, não é nada barata, mas naquela época existia um negócio chamado inflação ultra galopante. Embora as minhas origens sejam muito humildes, uma parte da minha família, ou seja, todos os outros que não eram minha mãe, eles cresceram muito bem economicamente, a ponto do tio casado com a minha tia, né, tio Romão, ele e os irmãos, né, acabaram crescendo muito, com muito trabalho, tendo um curtume. Lá em Sorocaba era um dos curtumes, né? Um dos 2 curtumes que existiam lá, uma área muito grande. Com o passar do tempo, eles acabaram parando com a parte industrial, mas tinham aquele imensidão que lá nos anos 80, 85, mais ou menos, 85, 86, eles venderam para fazer um loteamento, virou um bairro lá em Sorocaba. E os meus primos resolveram, por conta deles, eu não tinha direito a nenhum grão de terra desse curtume, mas eles, com muita generosidade, e sou muito grato a eles, resolveram me dar uns milhões de dinheiro. Porque naquele tempo era bilhões, né? Tudo era milhões, né? Eu nem lembro que moeda, se era Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho. Eu acho... Eram uns milhões. Me deram em 85 e deram assim com uma generosidade, tipo, olha, é pro Zé, porque meu primeiro nome é José Antônio Branco Bernardes, né? Branco Bernardes, depois eu até conto como virou Branco Bernardes. É pro Zé gastar, para comprar roupa, para ir no cinema. Não foram generosos, não foram assim, não, é para você, não. Sim. O que eu fiz? Com uma parte desses milhões, eu comprei um violino. Meu primeiro violino. Que foi bacana, comprei um violino e um arco, né?
E sobrou alguns milhões que minha mãe pôs na poupança. E a minha ideia, o que que era? Entrei na Santa Marcelina. Santa Marcelina não é barata. Naquela época, como eram milhões, tinha aquela coisa do... Como chama mesmo? Da poupança, era... Reajuste... Não era ainda a época do overnight. É do... Esqueci, tinha um mecanismo, né? Que você tem os juros e uma espécie de atualização. Nossa, olha só. Me fugiu também. Pois é, ainda bem, né? Que não, se bem que estão querendo voltar com isso. Espero que não voltem. Vou bater aqui na madeira, na cara de pau. Enfim, mas dava uns milhões todo mês. Sim. Como a Santa Marcelina não dava bolsas de estudo, isenção de estudo, por melhor que seja, se fosse seu talento ou nota naquela época, pelo menos, no primeiro ano, mas dava no segundo, o meu plano era, eu vou torrar, porque assim, ao receber esses juros, claro que a inflação ia comendo o capital, e uma hora não valia nada. Né? Do mês para o outro, os preços, aliás, está voltando, mas enfim, mas era uma coisa absurda. Então, o que eu fiz? Eu pensei, me matriculei, eu pago a mensalidade com esse extra e no final do ano que vem eu consigo uma bolsa integral e dá certo. Plano Verão. Dilson Funaro, ministro da Economia. José Sarney, presidente. Nosso primeiro presidente civil. Sim. Plano Verão, congelamento de preços, congelamento da poupança, mudou o dinheiro. Eu tinha milhões virou menos de... Caiu sei lá o quê. De zero. Caiu de zero. Não tinha mais aquele jeito de rodar. Meu Deus. Fiz até o primeiro ano na Santa Marcelina, não paguei. Paguei umas 2 parcelas no máximo. Não consegui pagar porque era caríssimo. E na Santa Marcelina, além de tudo, o professor de instrumento é a parte, você paga particular. Naquela época, eu fui estudar com Alberto Jafé, um violinista já falecido, pai do Marcelo Jafé, que toca no quarteto de cordas da cidade de São Paulo, da Renatinha Jafé, do Cláudio Jafé, que é um violoncelista que, se não me engano, o Cláudio está morando no Canadá, mas não tenho certeza. E o Alberto, excelente data, eu já não tinha como segurar essa onda, mas fui até o final do ano, sabe? Pelo menos num bloco, não tinha catraca para bloquear de assistir às aulas, fui até no final, mas aí não deu. Então, isso foi em 86. Vi que eu não ia dar certo. 87 começou um programa de ensino de cordas na USP, no departamento de música da ECA, da Escola de Comunicações e Artes. E então, porque houve o seguinte, o diretor então era Olivier Toni, que era compositor e regia também. O Olivier Toni, ele conseguiu, de alguma maneira, criar algum tipo de contratação para montar uma orquestra de cordas. Uma orquestra pequena de cordas. Acho que uns 3 primeiros violinos, 3 segundos, 2 violas, 2 violoncelos, 1 contrabaixo. E uma orquestra muito interessante, com os melhores músicos da época. Então, Spala era o Erich Leininger, que também era Spala da Sinfônica do Estado de São Paulo. Estava o Cláudio Cruz, a Bettina Stegman, violinos, o Koichi Watanabe, a Esther Watanabe, que era casada com o Koichi. Eu não sei se eu vou lembrar dos outros violinos. Viola, eu acho que era o Horácio Scheffer. Não me lembro quem era a outra viola, se era o Marcelo Jafé. Violoncelo era a Cecília... Maria Cecília... Meu Deus, esqueci o sobrenome dela. Bem, enfim. Era o pessoal de ponta que existia naquele momento. Sim. Mas eles tinham que dar aulas, como projeto de extensão também. E eu entrei nesse programa de extensão. Então eu fiquei um ano nesse ano estudando com o Koichi Watanabe, que era um ótimo violinista. O Koichi morreu
muito jovem, quer dizer, uns 40 anos de idade. Ele teve câncer no mediastino, foi um negócio assim, faleceu. Um professor muito generoso, Coiti, a Maria Esther, esposa dele também. Brooklyn, Maria Cecília Brooklyn, desculpe, família Brooklyn, Paulo Brooklyn, que é filho deles, o Fábio Brooklyn, que foi meu colega em Campos do Jordão, enfim, todos os Brooklyn, me perdoem pela falta de memória, Maria Cecília Brooklyn. E o Brooklyn pai toca contrabaixo, né? Ele foi quando eu fui diretor da escola de música, ele estava como professor de contrabaixo lá ainda. Então, voltando, e aí estudei como aluno especial do Departamento de Música da USP até o final do ano. No final do ano eu ia prestar vestibular e ia fazer o bacharelado na USP, em violino. Eu já tinha combinado até com o Coit que eu ia prestar, ele estava me incentivando a fazê-lo. Quando houve uma situação de política interna, houve um desentendimento desse grupo de professores com o diretor, que era o Olivier Toni. O Olivier Toni demitiu todo mundo. Todo mundo. Quem dá, tira. E aí não tinha mais professor do departamento de música, de violino, de cordas do departamento de música. Como no final aí nesse final desse ano, eu fiquei assim meio apoquentado. Para não dizer de saco cheio, né? Porque né? Nós temos que ter um público refinado, né? Que assiste o Papo de Músico, né? Fiquei apoquentado, né? E então eu pensei, olha, bilionário eu não vou ficar. Porque quem vira bilionário tem um talento para isso, né? Tem um talento próprio, que é muito interessante. Morrer de fome, eu também não vou ficar, porque eu tenho amigos. Né? Se eu não tinha morrido de fome até então, né? Inclusive indo almoçar na casa das pessoas amigas no horário. Chegava no horário do almoço, já sabia muito. Olha, eu agradeço muito a generosidade humana. Muita gente me deu almoço, muita gente me deu janta, muita gente me pagou pizza, muita gente me deu abrigo. A casa é sua aqui, ó. Opa, cuidado aí, cuidado. Não, mas olha, sinceramente, tanto que quando eu comprei meu primeiro carro, muita gente me deu carona. Eu dava carona para todo mundo. Eu oferecia carona. Eu dizia assim, olha, vou até coçar o nariz agora. Não, quando eu comprei vou para dar corte, né? Peraí. Coçar o nariz, pronto. Então, tanto que quando eu comprei meu primeiro carro, eu oferecia carona para todo mundo. Você precisa de carona? Vamos lá. Às vezes era um lugar longe. Mas também era divertido dirigir. E então, chegou o final do ano e falei, que porcaria, né? Bem, não tenho o que comer, eu não vou ter, no bilionário dificilmente eu vou ficar. Então vamos fazer o seguinte, eu gosto muito de ler. Qual é o meu plano para quando tiver 40 anos de idade? Eu estava com 20? 20, 21 no máximo? Novo. Quando eu tiver 40 anos, acho que se eu tiver uma bela biblioteca e uma bela adega, eu serei um homem feliz. Bons vinhos, bons livros. Quem precisa de mais do que isso? Eu falei, vou prestar para letras na USP. Aí eu pensei, mas hoje parece que você presta para letras e depois define o idioma. Naquele tempo você ia pelo idioma. Aí eu pensei, o que eu vou prestar? Já sei. Latim. Porque latim eu posso. Porque, um dos meus sonhos, que eu ainda não concluí, é ler os livros no original. Não é? Então, não sei se eu vou concluir, né, em vida. Mas ler no original mesmo, assim, sabe? Por exemplo, Edmond Rostand, né? Você fez o curso? Então, você aí eu lê lá? passei em latim. Sim. Entrei lá na USP fazendo latim pela manhã. Sim. Foi muito legal, né? Com o pessoal da FEFELESH, a gente fala FEFELESH, que é F de faculdade,
de ler FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né? A gente fala FEFELESH. O pessoal da FEFELESH é muito de boas, Sim. não teve trote, aquelas coisas. Sim. Então eu fui obrigado a eu mesmo raspar meu cabelo, para mostrar que passei, deixar minha mãe orgulhosa que eu passei num curso de verdade, né? Não era o de música, porque quando eu passei no de música, aliás, eu nem contei. Eu ia às vezes visitar minha mãe em Sorocaba, ela ficava. A gente tinha um diálogo que era meio repetitivo. Ela falava: Ah, filho, você está fazendo faculdade, né? Tô, mãe. Em São Paulo, né? A faculdade. Eu falei: É, mãe. É faculdade de música, né? Sim, mãe, é faculdade de música. Faculdade de música. Sim, mãe, faculdade de música. É faculdade mesmo? É faculdade mesmo. Esse diálogo ele ficava meio que se repetindo durante muito tempo. Com certeza. Sim, é mesmo. Era uma coisa, como é que pode fazer? Como é que pode existir uma coisa dessas? Era engraçada. Então, eu entrei, estava lá na FEFELESH, aí eu senti um ambiente universitário. Porque eu me lembro de entrar numa das aulas, assim, que você escolhe as disciplinas, né? Eu cursei 3 disciplinas basicamente. Uma era linguística, a outra era latim, propriamente dito, e a outra era português. E em linguística, eu me lembro assim, o primeiro texto era do uso dos tempos verbais em outras funções que não apenas indicar o tempo. Eu li aquele texto e não entendi nada. Eu pensei, caramba, é aqui mesmo que eu tinha que estar, estou adorando, né? Não, porque era assim, era muito excitante nesse sentido, desafiador, intelectual, coisa que eu não estava sentindo no outro curso. Mas durante aquela época, aconteceu uma outra coisa. O Sigurdo Leventhal, não sei se você chegou a conhecer, ele tinha criado o Conservatório do Brooklyn, né? O Sigurdo foi um sujeito absurdamente incrível. Então, olha, a gente já fez 85, 86, estamos em 87. 87. O Sigurdo deveria ser Leventhal, mas era Leventhal mesmo, né? Até o nome dele, Sigurdo, a gente uma vez conversou, porque parece que o pai dele gostava de Wagner. Há um conflito judaico aí, né? E não deu o nome de Siegfried, porque seria demais, mas deu de Sigurdo, porque é um nome que não é comum. E o Sigurdo foi um sujeito incrível. Esse sujeito chegou a dar dinheiro para pagar aluguel, sabe, em alguns momentos. E ele vivia para o projeto Conservatório do Brooklyn Paulista. Sim. Que era uma entidade privada que vivia de recursos privados, etc. E o Sigurdo tinha criado uma orquestra de jovens talentos, que era a Orquestra da Associação Filarmônica Jovem de São Paulo, que vivia de doações. E ele juntou aqueles que eles achavam que eram talentaços. Eu fiz prova para lá. Porque você falou de orquestras, né? Então, eu tinha tocado na Sinfônica Juvenil de São Paulo, em 85. Sempre muito querendo mais, né? Prestei para uma orquestra juvenil que existia, chamada Orquestra Sinfônica Juvenil do Litoral Paulista, e que tinha um ensaio por semana em São Paulo e o outro em Cubatão, em 86. Então, em 86 eu estava nessa outra Sinfônica Jovem, que também dava uma ajuda de custo para a gente. Foi muito interessante. 86, 87, e aí em 87 eu fiz uma coisa que não se deve fazer, eu prestei para a Orquestra Sinfônica de Sorocaba, aquela orquestrinha que eu comecei lá atrás, em 82, nesses anos ela acabou se profissionalizando. Não era uma orquestra de primeira linha, era uma orquestra de segunda, terceira ou quarta linha, então, mas ela era profissional porque tinha carteira assinada, inclusive. Era funcionário da prefeitura. Aí eu prestei para lá, passei. Eu não lembro se era primeiro violino ou se era principal ou segundo violino. Mas passei lá na orquestra, tinha um saláriozinho pequeno, né? Isso.
Mas eu prestei também para, na época chamava Orquestra Sinfônica Jovem Municipal de São Paulo, que era o Jamil Maluf, o maestro. Sim, eu falo. Passei, porque era uma orquestra muito boa, de jovens também talentosos lá. Isso tudo 86, 86, 87. E na LBV, Legião da Boa Vontade, também tinha criado uma orquestra de câmara. Eu prestei para fazer. Então, era uma correria, eu saía de um ensaio para o outro, o que foi péssimo, porque você não tem tempo de praticar seu instrumento. Nada. Você está lá, está tocando muito sempre, né? É muito desgastante. E assim, ônibus para cá, ônibus para lá, volta. E fazendo USP de manhã, letras. Foi quando o Cígado criou ele havia criado essa orquestra, e um colega meu me falou dela. Eu prestei prova para eles, passei. E ela pagava uma ajuda de custo muito superior às outras. Muito superior. De verdade. O Cígado, nesse momento foi quando eu deixei todas. Até porque começou a dar conflito de agenda. Deixei todas e pensei, não, eu tenho que fazer isso direito, ou o melhor possível. Prestei. E aí eu fazia USP, letras, tocava na orquestra de câmara, que tinha ensaios à tarde. Continuei me coçando. Não me aguentei. Prestei para a Unesp de novo, aquela que eu tinha lá atrás, entrado em composição e regência, para violino. Sim, porque nessa orquestra, desculpa, de jovens talentaços, eram todos jovens realmente promissores, né? Grandes promessas. E um deles, que era uma promessa muito mais prometedora, né? Não sei se existe, promissora, né? Uma promessa muito mais promissora que todos nós, era o Cláudio Cruz, que veio a ser no futuro Escalada Sinfônica do Estado de São Paulo, que ele tocava com a gente e também orientava alguns alunos. Comecei a ser orientado por ele nessa época. Aí, no final do ano, eu prestei de novo para a Unesp, para violino, aí não mais bacharelado, não mais bacharelado em composição e regência, porém em violino, porque a Unesp tinha um professor de primeiríssima linha, que foi Ayrton Pinto, né? O primeiro brasileiro a conseguir ingressar na Boston Symphony. Ayrton tocava muito bem violino e também muito bem piano. Sim. E então eu passei na Unesp. De manhã fazia USP. Almoçava no bandejão, que para mim aquilo ali era melhor que almoçar nos melhores. Melhor que almoçar no restaurante do Maturin, lá no Stair Rooftop. Era melhor que almoçar. Não sei o quê, melhor que naquela. Com a fome que eu tinha, com a falta de dinheiro, melhor que almoçar no Bassi, melhor exatamente, que um Porterhouse do bar, era melhor que. E ainda tomava aquele chá, era um chazinho, suquinho, repetia. Aquilo ali era uma beleza, né? E aí então eu estava fazendo de manhã, à tarde, pimba, passei no Unesp. Aulas à tarde também. Não aguentei, eu vi que eu não ia aguentar nesse pique, porque as questões intelectuais eu até acompanhava. Comecei a acompanhar, tanto do curso de letras, uma delícia, uma maravilha, mesmo o de música também, mas violino demanda uma ginástica. Sim. Uma ginástica que hoje, depois desses anos todos, eu sei como existe. Não sei. Enfim, porque também. Mas naquela idade eu ainda trabalhava na força bruta, assim, sabe, da insistência, e não na inteligência. Interessante, né? Por isso que eu acho que o violino é um grande educador. Todo mundo deveria estudar violino numa fase da vida para ver o que é, o que é bom para com quantos paus se faz uma canoa, né? Então eu acabei optando por não concluir a letras e continuar a seguir
bacharelado em violino, então concluí bacharelado em violino. Acho que até um pouco antes de concluir o curso, eu prestei para Campos do Jordão, dessa vez, eu já tinha feito Campos do Jordão Festival como violinista, aí eu fui prestar para Regência, Ayrton Pinto era o diretor pedagógico do festival, naquela época foi o Júlio Medalha. Ah, o Júlio Medalha. Júlio Medalha, quem eu gosto muito. O Júlio Medalha é uma das mentes mais brilhantes da música no Brasil. E eu brinco com ele que ele é uma lenda viva. Está vivo ainda, é uma lenda. E ele é uma lenda mesmo, o Júlio. E o Ayrton virou para mim, né, e disse, José Antônio, mas você vai ter que prestar teste para ver se passa. Ele não estava pondo fé no meu taco, né? E fiz teste, isso é 91. Ó, já estamos em 91, já chegou em 91. E aí eu fui lá e prestei o teste. De todos que fizeram o teste, eu fui o único que passou. O único que conseguiu escrever o ditado e que na hora de reger, regeu. E aí a Ayrton veio falar para mim, José Antônio, fiquei impressionado com a sua prova. Eu não imaginava. Porque ele via assim, claro, um menino que começou a estudar violino com 16 anos de idade, violino é um instrumento, ali é uma coisa que eu fico repetindo, que demora uns 5 anos para você tocar muito mal, e 10 para você tocar de uma maneira medíocre. Eu estava com 21, 16 para 21, quanto que dá? 5 anos. 5 anos, eu estava tocando mal. Não sei como eu passava também nos testes, né? Deviam ver e também teve esse problema com os vários professores que eu tive, que eles deviam ver algum tipo de talento e a gente ia meio que queimando etapas, né? Então, nessa época eu estava com o Ayrton Pinto, ele ficou muito impressionado com a minha habilidade na regência. Eu já havia feito, em 86, um curso de regência em Teresópolis, né? Com a Frânio Lacerda, também foi um grande incentivador disso. Vou voltar agora para 1991. Então, em 91, eu fui no que passou. Fui para Campos. O professor que daria aula de regência não seria o Júlio Medalha, mas seria Hans-Joachim Kleinreuter. Aquele Kleinreuter que em 1984... Não, 82, 83, 84, tinha entrado como diretor em Tatuí, o Kleinreuter muito conceituado. E aí o Kleinreuter levou um grupo de alunos escolhidos que ele gostava para lá, né, que não tinham feito a prova nem nada. Sim. Eu muito língua solta, né? É uma história que eu conto para todo mundo, eu vou contar assim e vai para o ar mesmo, né? Porque as aulas do Kleinreuter foram absolutamente decepcionantes para mim. Né? Kleinreuter é muito conceituado, enfim. Mas porque o assunto que ia ser do curso, Festival de Inverno, seria a Arte da Fuga, de Bach, que é uma obra que eu tenho verdadeira paixão. E aí, Kleinreuter, nossa, eu fui assim, eu vou me abeberar. Primeiro dia de aula. Kleinreuter tinha um jeito pausado de falar e com um sotaque danado, né? Sei. O Arte da Fuga é uma obra da mais grande importância da história da música. Eu lá com os meus 22, 23 anos. Assim, pelo amor de Deus. Tá, isso eu sei. Pensando, né? E os outros todos embebidos, né? Aí, é uma obra cuja profundidade é tão grande que demoraria quase 10 anos para começarmos a entendê-la. Primeiro dia, segunda-feira.
E olha aí, né? Terça-feira. Pelo amor de Deus. E foi por aí, né? Terça-feira. É tão profunda a arte da fuga que o seu estudo para iniciarmos a compreensão. Ah, meu Deus! Eu lá dentro, assim. E o que é? O que é? Quarta-feira. Quase 10 anos é necessário. Hoje eu já me controlo. Um amigo meu ensinou, se aperta o dedo aqui para não rir, para não chorar. Aí, quarta-feira, quinta-feira, a mesma coisa. Na sexta-feira, quase 10 anos. Professor, se demora 10 anos, por que a gente não começa logo? Foi um reboar na classe. Eu quase apanhei dos colegas que estavam lá. Fui expulso da turma. Quase fui expulso da turma. Aí, finalmente, na outra semana, ele começou a aula de... Né? Johann Sebastian Bach apresenta o tema em Ré menor. Tá, eu sei. Ré, Lá, Fá, Ré, Do. Tá. Não, e aí... Iniciando na tônica, ou seja, o primeiro grau. Sim, Ré, Lá, pensando lá. E por um salto de quinta justa, atinge a nota Lá. Sim, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, eu sei. Depois desse salto, como que recolhendo o impulso... Eu queria agradecer a presença do maestro Branco Bernardes. Muito obrigado. Dê um like e compartilhe. Isso. Muito obrigado e até a próxima.